Já que estamos então falando do Felipe Luiz, vamos ouvir os treinadores. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia nos movimentos de pressão e eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha que voltará ano que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo e hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele e a concorrência interna aumenta. Nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Toda derrota ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso ele ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre vaias, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo, mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje, e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Bom, não é difícil imaginar a que perguntas o Rogério estava respondendo, né? A sequência de derrotas dele, pessoal, contra o Flamengo, né? Sim. E o Bahia também está há muito tempo sem ganhar desse Flamengo. Na verdade, o Bahia ganha do Flamengo do Jorge Jesus por 3-0. Ah, sim. Nos primeiros jogos do Jorge Jesus. De lá para cá... Estreia do Felipe Luiz. Exatamente. Não é? Foi estreia do Felipe Luiz. Exatamente. Verdade. E de lá para cá o Bahia sonho ter a sua memória, viu, Mansur? O Bahia não ganhou mais do Flamengo, desde aquele jogo, desde o jogo da estreia do Felipe Luiz como jogador. E o Rogério Ceni agora já soma 15 jogos sem ganhar do Flamengo. Além disso, a questão de que foi vaiado no fim do jogo. Os 15 jogos, assim, gente, lógico que é um número pesado, e mesmo com... Ainda mais para a competência dele, pelos times que ele trabalhou, né? Mas também não é, né? É que sim, a maioria das vezes ele teve times piores do que o Flamengo. Sim. Para treinar. Na grande maioria das vezes. Ele pegou uma fase do Flamengo rico. É um Flamengo que está disputando os principais títulos do país. Enfim, é evidente que mesmo assim você enfrenta 15 vezes, até por estatística é normal que em algum momento você não vai perder o jogo. Agora, a pressão na Fonte Nova hoje, eu acho que tem 2 aspectos importantes. Um, assim, de fato, o Bahia, a partir de um determinado momento do campeonato, ele ficou um time muito visto, muito observado e com dificuldades de encontrar algumas soluções. Por exemplo, mas inclusive, isso passa pela característica de formação de elenco, que eu acho que vai ser um elenco que no projeto do Grupo City
vai ter acréscimos no ano que vem, para preencher algumas características que ainda faltam claramente ali. Hoje no jogo, por exemplo, quando o Flamengo pressionava o Bahia atrás, ele não encontrava uma saída limpa, o Bahia tem a dificuldade de ter um jogador que vai reter essa bola longa, ou quando ele conseguia passar por essa pressão, ter uma aceleração para aproveitar o espaço que está se abrindo atrás. Não é um time tão veloz, é um time que precisa se estabelecer no campo de ataque para ir fazer o seu tipo de jogo característico. Então isso tudo vai fazendo falta. E, de fato, teve uma sensação de que a evolução desse time deu uma parada em alguns momentos. Isso faz parte do trabalho. Por outro lado, e aí falando a favor do trabalho, também eu acho que se criou uma expectativa, o Rogério está sendo um pouco vítima da expectativa que o próprio time dele criou no início, né? O Bahia é um projeto que ir à Libertadores é uma conquista. Não está ainda garantido, ainda mais agora, depois dessa derrota, mas ir à Libertadores nessa altura do projeto é uma conquista. Só que se criou uma expectativa de disputa de título em dado momento, que talvez não fosse nem racional, por ser um elenco que ainda tem um bom time titular, mas algumas posições ainda não preenchidas, alguns substitutos ainda não estão, o elenco ainda não apresenta com as mesmas características, enfim. Hora do intervalo, hein? Voltamos já com troca de passes.